Olá, sou Maria do Carmo Freixo Passo, sou de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, e sou vice-presidente do Núcleo Brasileiro para Estudo do H. pylori e Microbiota. Estamos aqui para falar do que houve de melhor no DDW em relação à microbiota intestinal, e neste tópico vamos falar um pouquinho das neoplasias digestivas, do câncer digestivo. É impressionante como os conhecimentos nessa área avançaram, como as pesquisas de genética, de alta complexidade mesmo, a gente até estudando esse tema tem dificuldade de entender tal a complexidade, mas muito interessantes, tanto em neoplasia gástrica como em neoplasia do colo, essa principalmente estudada por muitos pesquisadores do mundo inteiro, e também no hepatocarcinoma, também vários estudos. É interessante a gente observar que o padrão da microbiota intestinal ele tem muita correlação, por exemplo, com a dieta, que a gente sempre está falando aqui, e essas evidências são muito claras nos estudos com a microbiota intestinal e o câncer de colo. Existe um padrão de microbiota bastante específico na modulação da microbiota intestinal nesses pacientes, e existem estudos muito interessantes já com o pólipo adenomatoso, com adenoma, antes do câncer, ou seja, de fato, é muito interessante esses estudos com a microbiota e o câncer de colo. Eu acredito que, muito em breve, nós teremos informações muito interessantes, não só no diagnóstico do câncer de colo precoce, através de marcadores dessa microbiota intestinal, que cada vez mais se estudam biomarcadores que possam nos informar dessa desbiose de forma precoce, inclusive tentando identificar naquele momento do adenoma, antes do carcinoma. Isso é fantástico, isso foi muito dito lá, mas sempre associado aos genes, né, aos fatores genéticos, o que nós temos ainda um caminho a seguir, visto que também na prática isso se torna extremamente difícil do ponto de vista de a gente ter isso tão facilmente, a não ser em estudos de pesquisa. Nós tivemos uma apresentação fantástica da professora Zhang Hui, ela é de Hong Kong, e ela trabalha, uma das pessoas que mais publica no mundo sobre exatamente o câncer de colo e a microbiota intestinal. Ela nos apresentou dados muito interessantes, associação mesmo desses estudos com câncer de colo, mostrando essas possibilidades que teremos no futuro com esses diagnósticos através do padrão da microbiota intestinal e quanto essas pesquisas têm avançado nos últimos anos, mostrando, de fato, essa importância da microbiota intestinal em condições de neoplasia, no caso da professora, especificamente no câncer de colo. Mas nós tivemos uma apresentação muito interessante também no câncer de fígado, no hepatocarcinoma, mostrando, então, que a detecção precoce do câncer hepatocelular também tem sido buscada através do padrão da microbiota, tanto ela difere em cirróticos e não cirróticos, em pacientes com neoplasia, aqueles com esteatohepatite. Então, o padrão da microbiota intestinal na doença hepática crônica, ela vai mudando ao longo da evolução, existem essas diferenciações, mas o que os autores desses trabalhos mostraram para nós durante o DDW é que existe alguns micro-organismos possivelmente que nos protegem do hepatocarcinoma, como o próprio Clostridium em senso estrito, e existem alguns outros micro-organismos que possivelmente se associam ao desenvolvimento do câncer hepatocelular, como, por exemplo, hemófilos, Rotella, entre outros, e inclusive em doença complicada, um micro-organismo chamado Rotia. Então, todas essas informações são extremamente novas, extremamente interessantes e deverão, de fato, mudar muito o caminho do tratamento das neoplasias, várias neoplasias do nosso organismo, mas particularmente do câncer do colo, do hepatocarcinoma, que são as mais estudadas e pesquisadas hoje no mundo inteiro, nos 5 continentes. Eram essas as informações que achamos muito interessantes no DDW deste ano em relação à microbiota e neoplasia digestiva. Muito obrigada pela atenção.